própria existência de Israel nunca esteve mais ameaçada do que agora. Não pelo Hamas, que não tem meios para derrotar Israel militarmente, mas por suas próprias ações. Não só a nação está sofrendo enormes perdas militares e sua difícil guerra urbana, mas a extraordinária brutalidade de Israel em Gaza está unindo todo o mundo contra ela. Não acredita em mim? Em uma recente votação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 174 países, que representam 94% da população mundial, votaram a favor da autodeterminação política para a Palestina, enquanto apenas 4 países, incluindo Israel e os Estados Unidos da América, votaram contra. Na semana passada, especialistas geopolíticos de todo o mundo se reuniram na Alemanha para participar da Conferência de Segurança de Munique. A grande conclusão desta conferência é que Israel se tornou muito mais isolado internacionalmente, incluindo de amigos e aliados, do que eles pensam. Israel agora depende inteiramente de seu único verdadeiro apoiador e facilitador restante desta guerra, que, é claro, são os Estados Unidos. Mas, surpreendentemente, até mesmo o apoio dos Estados Unidos da América está diminuindo rapidamente agora. Quase 60% dos americanos, isso é quase 3 em cada 5 pessoas, apoiam um cessar-fogo, com apenas 19% diminuindo a oposição. E ainda assim, incrivelmente, alguns líderes israelenses estão agora abertamente pedindo uma guerra ainda mais ampla no Oriente Médio. Agindo com base em informações sobre o Hamas e reféns, as forças especiais israelenses invadiram o principal hospital do sul de Gaza na última quinta-feira, apesar dos apelos internacionais para a proteção de civis. Isso coincide com as preocupações do Egito sobre a ofensiva terrestre planejada por Israel em Rafa, onde 1.400.000 palestinos deslocados estão abrigados. No vídeo de hoje, vou revelar a assustadora verdade por trás do verdadeiro objetivo de longo prazo de Israel em Gaza e além, e como isso, na verdade, não tem nada a ver com a derrota do Hamas. A verdade vai te chocar. Vamos analisar. O governo israelense argumenta que está em uma luta moral pela sobrevivência contra o Hamas e, portanto, deve tomar todas as medidas, incluindo a completa destruição de Gaza, para sobreviver. Mas a dura e fria verdade é que isso é falso. Deixe-me explicar. Em todos os anos de governo do Hamas em Gaza, após 2007, o Hamas nunca capturou o território israelense, muito menos ameaçou remotamente a existência ou sobrevivência de Israel. Francamente, não poderia fazer mesmo o que quisesse. O Hamas tem cerca de 30.000 combatentes, enquanto as forças de defesa de Israel têm mais de 600.000 pessoal ativo e de reserva. O Hamas não possui uma força aérea, veículos blindados, uma base industrial militar e qualquer manobrabilidade geográfica fora de Gaza. Além disso, o Hamas lança muitos foguetes, mas quase todos são interceptados ou causam pouco dano. Simplesmente, Israel tem uma vasta dominância militar e nem chega a ser uma competição justa. Importante ressaltar, o 7º de outubro não foi o resultado de um Hamas atualizado ou mais mortal, mas sim uma falha chocante da segurança israelense. Os líderes israelenses ignoraram extensos avisos de um iminente ataque do Hamas e, inexplicavelmente, deixaram a fronteira entre Gaza e Israel gravemente desguarnecida. Ainda mais surpreendente, eles fizeram isso apenas dias depois que extremistas israelenses invadiram o complexo da mesquita Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do Islã. O Hamas aproveitou a falha de segurança de Israel, violando facilmente a fronteira no dia 7 de outubro. Agora, também se sabe que as mortes de civis israelenses naquele dia horrível foram em parte também causadas pelo bombardeio aéreo israelense e fogo cruzado no contra-ataque das forças de defesa de Israel. Mas ao reforçar a fronteira com Gaza, Israel conseguiu facilmente impedir mais incursões terrestres do Hamas. O que é perturbador é que a absoluta dominância militar desproporcional de Israel se estende também às mortes de civis. Basta dar uma olhada neste gráfico perturbador. Entre 2008 e 2022, o Hamas e outros militantes mataram cerca de 12 de civis israelenses por ano, enquanto Israel geralmente matava pelo menos 10 vezes mais civis palestinos. Houve um pico em 2014, quando Israel invadiu Gaza com 19 civis israelenses mortos versus 1.760 civis palestinos. E claro, 7 de outubro, com cerca de 1.100 civis israelenses mortos versus impressionantes mais de 20.000 e contando civis palestinos, na maioria mulheres e crianças, mortos em Gaza. Agora, o gráfico que acabei de mostrar era de 3 de janeiro. A partir de hoje, a contagem de mortos em Gaza já ultrapassou 28.000 civis inocentes.
Como tal, simplesmente não há caso prático, geopolítico, legal e muito menos ético para a destruição e brutalidade genocida que Israel infligiu aos civis palestinos em Gaza. A narrativa que Israel está vendendo para sua população de que Gaza deve ser exterminada para garantir a sobrevivência de Israel está sendo promovida pela mesma classe política que baixou a guarda de Israel na preparação para o dia 7 de outubro. Simplesmente, os líderes israelenses estão tentando encobrir seus erros ao obliterar Gaza. Agora, se você acha que isso é falso e acredita que Israel está realizando uma cuidadosa campanha de bombardeio de precisão e fazendo o seu melhor para evitar baixas civis, então vamos simplesmente ouvir as citações diretas dos principais líderes de Israel. Toda a faixa de Gaza precisa ser esvaziada, achatada, assim como em Auschwitz. Que se torne um museu para que todo mundo veja o que Israel pode fazer. Que ninguém resida na faixa de Gaza para que todo mundo veja. Porque o dia 7 de outubro foi, de certa forma, um segundo holocausto. Esse era o prefeito israelense Matula David Azoulay. Ou pegue o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, um fascista autodeclarado que pede para que a população de Gaza seja reduzida para 100 mil a 200 mil, abaixo da população atual de mais de 2 milhões. E então temos o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que afirmou que Gaza não voltará ao que era antes. Nós vamos eliminar tudo. Ao longo dos anos, Israel respondeu aos foguetes do Hamas com massacres periódicos, como em 2014, e ataques aéreos mais regulares. Os israelenses até têm um nome arrepiante para seus assassinatos periódicos, chamado de cortar a grama. É de conhecimento comum que dentro de Israel, o Hamas serviu por muito tempo como um apoio político de baixo custo usado pelo primeiro-ministro Netanyahu para provar aos israelenses que uma solução de 2 estados é impossível. E é crucial não esquecer que Netanyahu realmente apoiou o Hamas com o único propósito de dividir e enfraquecer a autoridade palestina, que sempre tentou fazer uma solução de 2 estados funcionar. No final do ano passado, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, resumiu perfeitamente a situação atual com a seguinte declaração arrepiante: Gaza está se tornando um cemitério para crianças. Relatos indicam que centenas de meninas e meninos estão sendo mortos ou feridos todos os dias. As operações terrestres do Forças de Defesa de Israel e o contínuo bombardeio estão atingindo civis, hospitais, campos de refugiados, mesquitas, igrejas e instalações da Organização das Nações Unidas, incluindo abrigos. Ninguém está seguro. Se de alguma forma você ainda não está convencido, então considere que vários veículos e a mídia mainstream foram forçados a admitir o quão extenso e indiscriminado se tornou o bombardeio em massa de Israel em Gaza. Vamos começar com este artigo inovador do The Guardian, intitulado Como a Guerra Destruiu os Bairros de Gaza, Investigação Visual. Dentro, você encontrará o mapa mais perturbador que mostra os edifícios danificados em Gaza desde o dia 7 de outubro. Isso não é Israel tentando eliminar o Hamas. Isso é Israel tentando eliminar qualquer chance futura de uma vida normal, retornar a Gaza. Mas como Israel fez isso? Eu pensei que eles estavam tomando todas as precauções necessárias para reduzir a perda de vidas civis inocentes. Bem, claro, essa é a história que todos nós compramos, mas a verdade é revelada nesta investigação do New York Times, que começa com esta declaração arrepiante. Durante as primeiras 6 semanas da guerra em Gaza, Israel usou rotineiramente uma de suas maiores e mais destrutivas bombas em áreas que designou como seguras para civis. A investigação em vídeo se concentra no uso de bombas de 2.000 libras em uma área do sul de Gaza, onde Israel ordenou que os civis se movessem para a segurança. Acrescenta mais tarde que desde outubro, os Estados Unidos da América enviaram mais de 5.000 munições Mark 84 para Israel, um tipo de bomba de 2.000 libras. Ou pegue esta investigação da Cable News Network, que mostra imagens perturbadoras de uma bomba de 2.000 libras sendo lançada em um campo de refugiados de Gaza. Continua dizendo que essas bombas de 2.000 libras são 4 vezes mais pesadas do que as maiores bombas que os Estados Unidos da América lançaram sobre o Estado Islâmico do Iraque e da Síria no Iraque. Mark Garlasco, ex-analista de inteligência de defesa dos Estados Unidos da América e ex-investigador de crimes de guerra da Organização das Nações Unidas, verificou o relatório da Cable News Network e disse que a densidade do primeiro mês de bombardeio de Israel em Gaza não era vista desde o Vietnã. Você tem que voltar à Guerra do Vietnã para fazer uma comparação. Mesmo em ambas as guerras do Iraque, nunca foi tão denso. Especialistas em munições atribuíram o uso extensivo dessas bombas ao crescente número de mortes em Gaza.
Mas o fato de Israel ter usado deliberadamente uma de suas bombas mais destrutivas em uma das áreas mais densamente povoadas da Terra é francamente repugnante. Mas agora chegamos ao cerne desta questão. Netanyahu ordenou o achatamento de Gaza não para proteger Israel do Hamas, mas para forçar a saída de toda a sua população, tornando Gaza completamente inabitável. Isso permitirá que ele cumpra sua missão de longa data de obter controle total israelense sobre o território e, mais fundamentalmente, sobre todo o Grande Israel. Isso inclui Israel das fronteiras da guerra de 1967, além de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Basicamente, em outras palavras, toda a terra do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Netanyahu tem o bônus adicional de se agarrar ao poder, apesar de suas outras falhas graves. A Grande Israel é lar de aproximadamente 7 milhões de judeus e 7 milhões de muçulmanos palestinos e cristãos palestinos. Claramente, Israel só pode governar a Grande Israel dominando completamente 7 milhões de palestinos ou expulsando-os de suas casas através de guerra, violência e discriminação extrema. Essa busca pela Grande Israel levou a nação a cometer alguns dos crimes mais graves contra o povo da Palestina, que é exatamente o que o Tribunal Internacional de Justiça decidiu quando confirmou que Israel está de fato plausivelmente cometendo genocídio em Gaza. Se você precisa de mais provas de que essa guerra realmente não é sobre eliminar o Hamas, e sim preparar para dominar todo o futuro de Gaza, olhe para este novo relatório, que foi divulgado na semana passada e mostra como Israel concedeu licenças de exploração para gás natural em locais que são considerados dentro do limite marítimo da Palestina em preparação para ocupar essas áreas. Claro, esse novo desenvolvimento levantou preocupações sobre possíveis violações do direito internacional, mas, vamos ser honestos, essas preocupações têm sido levantadas sobre o tratamento de Israel à Palestina por décadas, e nunca houve movimentos sérios para realmente responsabilizar Israel por esses padrões internacionais. A tentativa de Israel de criar violentamente um Israel maior fracassará. As forças de defesa de Israel estão sofrendo grandes perdas na brutal guerra urbana em Gaza, e enquanto Israel matou mais de 28 mil gazenses, que são principalmente mulheres e crianças, não destruiu a capacidade do Hamas de resistir à invasão de Israel. Os líderes das forças de defesa de Israel dizem que derrotar o Hamas exigirá muitos mais meses, mas bem antes disso, a oposição global provavelmente se tornará intransponível. Alguns líderes israelenses estão até mesmo pedindo abertamente por uma guerra ainda mais ampla no Oriente Médio. Além disso, os Estados Unidos da América não estão em posição de continuar apoiando incondicionalmente Israel, muito menos lutar uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Depois de serem esticados demais e terem reduzido seu estoque de munições tanto na Ucrânia quanto em Gaza, os Estados Unidos da América também estão enfrentando um isolamento diplomático severo e custoso ao defender as ações indefensáveis de Israel. Em votações recentes do Conselho de Segurança dos Estados Unidos da América e da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos da América ficaram quase sozinhos apoiando as ações hiperviolentas e injustas de Israel. Isso está prejudicando os Estados Unidos da América e inúmeras outras áreas da política externa e economia global. O povo americano se opõe fortemente a mais uma guerra dos Estados Unidos da América, e sua oposição será ouvida neste ano eleitoral, mesmo por um congresso no bolso do complexo militar industrial, e mesmo por um governo em que o lobby de Israel detém uma quantidade incrível de alavancagem e poder. Os gastos relacionados ao militarismo também colocaram o orçamento federal dos Estados Unidos da América sob enorme pressão, o que tem sido um fator central no aumento vertiginoso da dívida pública, de cerca de 35% do produto interno bruto em 2000 para um chocante 100% do produto interno bruto hoje. Com dívidas disparando e o aumento das taxas de juros sobre hipotecas e empréstimos ao consumidor, o povo americano está resistindo aos apelos de Biden por mais gastos deficitários para financiar guerras na Ucrânia e em Gaza. Os Estados Unidos da América e os países árabes devem concordar rapidamente em estabelecer uma força conjunta de manutenção da paz para manter ambos os lados seguros no contexto da implementação de uma solução de dois estados. Mas, ao concluirmos o vídeo de hoje, quero terminar com um pensamento final importante, e isso é a clareza moral. No ano passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, ficou ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em uma base militar em Tel Aviv, e disse isso: muitas vezes no passado, os líderes hesitaram diante de ataques terroristas contra Israel e seu povo. Este deve ser um momento de clareza moral. Blinken estava correto nesta afirmação.
A clareza moral exige que o mundo condene as atrocidades cometidas pelo Hamas em 7 de outubro e o aprisionamento de reféns como pura maldade. Mas essas atrocidades justificam a retaliação de Israel em Gaza, que até agora matou mais de 29 mil palestinos, incluindo mais de 12 mil crianças. Além disso, fazendo com que mais de 500 mil de pessoas em Gaza agora enfrentem uma fome catastrófica equivalente aos níveis de fome de uma fome. Claro, a resposta é um não claro e retumbante. Condenar Benjamin Netanyahu e seu governo por causar vingança desproporcional sobre pessoas inocentes em Gaza não é ser anti-Israel. Na verdade, é ser pró-Israel. Lembre-se da minha primeira frase do vídeo de hoje. A própria existência de Israel nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Não pelo Hamas, que não tem meios para derrotar Israel militarmente, mas por suas próprias ações. Os líderes e diplomatas israelenses devem parar de gritar que todos os críticos são antissemitas e ouvir o que o mundo realmente está dizendo. Israel e Palestina precisam viver lado a lado com base no direito internacional e na segurança mútua. O apoio a uma solução de 2 estados é apoio à paz e segurança do povo judeu no Estado de Israel, bem como apoio à paz e segurança do povo palestino no Estado da Palestina. Em contraste, continuar a apoiar o genocídio de Israel em Gaza, que aumenta o sentimento anti-Israel e anti-Estados Unidos da América ao redor do mundo, é completamente e diretamente oposto à segurança de longo prazo de Israel e talvez até à sua sobrevivência. Os Estados árabes e islâmicos declararam repetidamente sua prontidão para normalizar as relações com Israel dentro do contexto de uma solução de 2 estados. Os Estados Unidos da América e os países árabes devem concordar rapidamente em estabelecer uma força conjunta de manutenção da paz para manter ambos os lados seguros no contexto da implementação desta solução de 2 estados. É isso que o mundo inteiro quer, e francamente, é isso que o mundo inteiro precisa ver. A todos, obrigado por chegarem até este ponto do vídeo e, como sempre, agradeço o seu incrível apoio. Certifique-se de clicar no botão de inscrição. Mais importante, deixe um comentário abaixo, pois adoraria ouvir seus pensamentos e opiniões sobre o vídeo de hoje sobre Israel e Hamas e como será o futuro desta guerra. A todos, obrigado pelo apoio e vejo vocês em nosso próximo vídeo em breve.